tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula da disciplina de Tecnologia da Construção 3, a gente vai conversar um pouquinho sobre impermeabilização. Bom, eu gostaria primeiro falando para vocês que no Brasil existem duas referências normativas a respeito desses sistemas, né? Desse sistema. Seriam as NBRs, a 9575 de 2010 e a NBR 9574, certo? Ambas falam sobre, resumidamente, né? Falam sobre os sistemas de impermeabilização, características, execução e afins, tá? E aí, se vocês se interessarem em saber um pouco mais, vocês podem estar procurando aí essas referências na norma. Pessoal, antes de começar a falar de fato sobre os sistemas de impermeabilização, eu coloquei 3 definições que eu retirei da norma que são muito importantes, né? Para que a gente entenda para que são utilizados esses sistemas, certo? Então, o que seria a impermeabilização? Então, lá na NBR 9575, né, diz que a impermeabilização seria um conjunto de operações e técnicas construtivas, né, os serviços, composto por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade. Então, basicamente, a impermeabilização vai ser um conjunto de atitudes, um conjunto de métodos construtivos que a gente vai adotar a fim de evitar que as nossas estruturas elas sofram danos, né, ao longo do tempo devido à infiltração de água ou à exposição direta a intempéries, a vapores, a umidade e etc. Bom, outra definição que eu queria mostrar a vocês era de permeabilidade, né? Impermeabilidade também, segundo a 9575, vai ser a propriedade de um produto de ser impermeável aos fluidos. A sua determinação está associada a uma pressão limite convencionada em ensaio específico. Então, na verdade, a impermeabilidade ela fala muito sobre a dificuldade que determinado material tem de deixar passar água pelos seus poros, né? Ao passo que quando você diz que uma coisa é permeável, né, você está falando a respeito da facilidade que o líquido, o fluido, tem de penetrar nos poros daquele material. A impermeabilidade é justamente o contrário, certo? Vai ser aquela propriedade que fala o quão é difícil para o fluido penetrar naquele determinado material. E aí, quando fala que a determinação está associada a uma pressão limite, está dizendo que essa impermeabilidade, né, ela vai até determinado limite a depender do tipo de material que a gente estiver falando. E aí, só mais uma definição que eu queria trazer para vocês. A gente ouve muito falar sobre construção estanque, estruturas estanques, né? Então, era a definição de estanqueidade. A estanqueidade vai ser a propriedade de um elemento ou conjunto de componentes de impedir a penetração ou passagem de fluidos através de si. E também sua determinação está relacionada a uma pressão limite de utilização que se relaciona com as condições de exposição do elemento ao fluido, tá? Também foi uma definição que eu peguei lá da 9575. Então, de fato, os sistemas de permeabilização têm como objetivo impedir a passagem de água, né, para dentro das nossas edificações, seja analisando a parte estrutural, a parte de alvenaria e etc. Certo? A gente vai conversar mais a seguir. Então, aí, vocês viram que na definição falava-se muito sobre fluido, né? Então, no caso, fluido, que a gente está tratando diretamente, que é o principal, né, é a água. Mas aí vai depender do tipo de estrutura. Se você está falando de uma estação de tratamento de esgoto, se você está falando de um reservatório de uma indústria química, que aí tem outro fluido. Então, assim, mas basicamente, né, a maioria das edificações, né, pelo menos as residenciais, né, os prédios residenciais, eles vão estar expostos ao fluido que é a água, certo? Então tá aí. A água é o principal fluido relacionado com problemas ocasionados pela falta dessa impermeabilização. A solicitação da água pode ocorrer de várias formas, né?
Então, pessoal, essa água, ela pode ser uma água de percolação, né? Ou seja, a água da chuva, né? Que cai nas cobertas. E aí, ela pode atingir paredes, cobertas e pisos. A gente ainda tem a solicitação da água através da umidade do solo, certo? Que aí, no caso, ela vai ocorrer pelo fenômeno de capilaridade. Vocês devem ter visto em mecânica dos solos, né? Que vai ser mais ou menos o seguinte: a capacidade que a água tem de ascender por pequenos tubos, certo? E ela tem de subir pelo solo. E aí, algumas estruturas elas vão estar expostas diretamente a essa umidade do solo, como as fundações, pisos que são executados sobre solo, né? Dependendo do tipo de permeabilização que você utilizou na sua fundação, a viga baldrame. E aí essa umidade do solo, ela pode ocasionar vários problemas nas edificações se nossas estruturas elas não tiverem impermeabilizadas da forma correta. Então a água ainda pode agir sob pressão no caso dos reservatórios, né? E piscinas. E aí quando se fala em reservatório, tanto o reservatório enterrado, né, como o reservatório superior. E aí no caso do reservatório inferior e da piscina, né, além da água fazer uma pressão, né, interna ao reservatório, a gente também vai ter uma pressão que é advinda das paredes do lado de fora, né, por conta do solo que está cercando esse reservatório. Além disso, a gente ainda tem a água de condensação, que aí ela vai atingir as superfícies que estão expostas ao vapor e ao frio, certo? Aí, pessoal, dentro disso, a gente tem os sistemas de permeabilização. Antes de falar sobre eles em si, eu gostaria de dizer que é o seguinte: não é uma receita de bolo, né? Então, cada caso específico vai ter um sistema de permeabilização adequado, né? Vai depender de vários fatores, do sistema construtivo, né? Do jeito que foi construído, se a edificação é nova, se a edificação é antiga, se a edificação já tinha sido impermeabilizada antes, né? Vai depender também da compatibilização dos projetos, certo? Então são vários fatores que acarretam aí a eficiência e a escolha do sistema de permeabilização. Mas aí, dentro disso, né, esses sistemas de permeabilização, eles vão se dividir em dois grandes grupos, né? E aí eles podem ser o sistema de permeabilização rígido ou o sistema de impermeabilização flexível, certo? No caso do sistema de permeabilização rígida, ela vai ser utilizada naqueles locais que não vão sofrer muita movimentação. Eita, passou sem querer. Aqueles locais que não vão sofrer muita movimentação, não vão passar por muitas variações de temperatura, ou ainda que não tenha a tendência a fissuras, né? Como cisternas e piscinas enterradas. Vai ser o tipo ideal para aplicações no subsolo, por ser uma região bem estável. No caso das impermeabilizações rígidas, a camada estanque é aplicada diretamente sobre a base e geralmente são duas camadas complementares. E aí imagina-se, né, pessoal, que vai ser dito mais à frente, mas se a rígida é para um local que não esteja sujeito a movimentação e variação de temperatura, né, então o sistema flexível é justamente para essas outras situações, certo? Então dentro disso, né, desse sistema de permeabilização rígido, a gente cabe dizer algumas coisas, né? Primeiro, quanto ao concreto e a argamassa, né? Embora a gente considere que o concreto e a argamassa eles possuem uma determinada estanqueidade, a gente não pode considerar que eles são materiais impermeáveis. Por quê? Porque a água ela ainda pode percorrer por entre os poros, né? Especialmente sob pressão, né? Ou seja, o peso a qual esses elementos vão estar expostos, né? Como é o caso de piscinas e reservatórios. Então, embora a gente possa considerar estruturas, sobretudo de concreto, né, que elas sejam estanques, que elas sejam bem impermeáveis, né, elas não são 100% impermeáveis. Logo, elas não vão impedir por si só a passagem de água pelos seus poros. E aí isso pode prejudicar
armaduras, né, oxidar armaduras e várias outras coisas que podem acontecer também na argamassa, certo? E aí, dessa forma, esses sistemas de permeabilização rígidos, eles vão ser argamassas específicas, né, ou aditivos para argamassas e concretos, que vão diminuir a porosidade do material e aí vão deixar ele mais impermeável, né, vão diminuir a permeabilidade do material. Nesse caso também vão existir alguns sistemas rígidos de permeabilização na forma de pinturas, tá? E aí, dentro desses sistemas de impermeabilização rígida, eu vou comentar sobre alguns com vocês, né? Primeiro, a gente tem a argamassa polimérica. Então, como tá dito aí, né, é o produto composto de cimento, minerais, né, que são os agregados, e aditivos poliméricos acrílicos. Aí alguns comentários a respeito dessa argamassa polimérica, né? Lembrar, pessoal, aquilo que a gente sempre vem comentando sobre a maior parte dos sistemas construtivos, né? Que antes de você aplicar essa argamassa polimérica, você tem que garantir que o substrato no qual ela vai ser aplicada, né, esteja limpo, regularizado e livre de partes soltas. Essa aplicação ela é feita com rolos em camadas regulares e também nos pontos críticos, né? Aí, como exemplo, a gente tem quinas, dobras, né? E deve ser utilizado uma tela de poliéster entre as demãos. É importante também, pessoal, respeitar os prazos de cura, né, entre as demãos e seguir sempre as orientações do fabricante. Posteriormente, geralmente é recomendado executar algum tipo de revestimento para que possa ser garantida a proteção mecânica dessa argamassa polimérica. E aí, vantagens, né? A argamassa polimérica, ela tem um bom custo-benefício e grande facilidade na aplicação. Um ponto que você tem que considerar, que pode ser considerado um ponto negativo, é a necessidade de uma proteção mecânica. Então, ela por si só, né, não é o suficiente, tem que haver uma proteção mecânica. E locais indicados: reservatórios enterrados, piscinas e paredes internas. Pessoal, geralmente essas recomendações você vai encontrar nas embalagens dos produtos, né? Ou naqueles manuais dos fabricantes. E aí é importante, né, como eu já mencionei, que você leve em consideração também cada situação, né, relativa à sua obra. Nem sempre o que o fabricante recomenda é o que tua obra está necessitando. Então, é importante que você analise isso com cuidado, tá? Vamos prosseguir. Bom, além da argamassa polimérica, a gente também tem a argamassa impermeável, que é aquela argamassa que contém aditivos hidrófugos, né, que repelem a água. Nesse caso, a argamassa ela é executada de maneira semelhante à argamassa convencional, porém, você lá na mistura, né, quando você for acrescentar água de amassamento, que é a água necessária, né, lá para realizar o traço da argamassa, então nessa água você vai fazer o uso dos aditivos hidrófugos, né? E aí eles vão conferir propriedades impermeabilizantes ao produto final, como está dito aí, certo? No caso, pessoal, esse tipo de sistema é um dos melhores quando a gente fala de custo-benefício, certo? No caso entre as opções de permeabilização rígida, porque os aditivos eles têm um custo baixo e a execução da mão de obra é basicamente a mesma do processo que utiliza a argamassa convencional. Uma observação só seria a resistência, né, desse tipo de sistema, que pode ser um pouco menor quando você compara com a resistência conferida pelos outros tipos de sistemas de permeabilização. E aí, assim como a outra argamassa que a gente falou anteriormente, né, a argamassa polimérica, essa argamassa com aditivos hidrófugos, ela também apresenta vantagens, né? Da mesma forma, facilmente executável e de baixo custo. Pontos a considerar, né, a observar como um ponto negativo é a menor resistência à movimentação e locais indicados: vigas baldrames e pisos em contato com o solo.
Aí vamos lá, resina epóxi, né? Pessoal, dentre as soluções de impermeabilização rígida, a resina epóxi é a solução mais nobre, certo? Esse tipo de impermeabilizante, ele possui resistência mecânica e ataques químicos e é uma solução utilizada em ambientes mais agressivos, certo? É um tipo de impermeabilização, pessoal, que é indicado como proteção anticorrosiva de concreto, metais e argamassas. E aí, vantagens: resistência mecânica e ataques químicos. Um ponto que você deve considerar é o custo, né? É mais custosa e também é de difícil aplicação. E locais indicados: reservatórios de produtos químicos, né? Sujeitos à corrosão, que não possuam grande movimentação, estruturas e tubos metálicos, tá? Aí agora vamos falar um pouquinho sobre a impermeabilização flexível. Lembrando que a gente, por enquanto, só está falando basicamente dos produtos, né? Não da forma de aplicação. A impermeabilização flexível, ela vai servir para todos os outros casos, né? Ou seja, quando a estrutura sofrer alguma dilatação térmica, vibração, tiver exposta a intemperismo, certo? Movimentação de carros, de pessoas e afins. Elas são capazes de acompanhar melhor as contrações e dilatações térmicas que as estruturas estão sujeitas. A ideia é que a impermeabilização flexível trabalhe como uma membrana de proteção, evitando assim a infiltração da água. E na prática, esse sistema de impermeabilização flexível, ele é mais utilizado e existe uma gama, né, muito variada de opções no momento de escolher o melhor para cada situação. Certo? Aí eu vou comentar sobre alguns com vocês. Primeiro, a membrana, né? Em relação à membrana, então, pessoal, no caso da membrana, é um tipo de sistema ele é moldado no local e vai ser obtido através da aplicação de várias demãos, né, desse material impermeabilizante líquido na superfície, formando justamente uma membrana depois que ele seca. E aí, como ele é moldado em loco, o que é que você vai observar, né? Que vai ser um sistema sem emendas, não tem um tamanho específico. Para esse tipo de impermeabilização, tem vários tipos de materiais que a gente pode utilizar. Portanto, as características de resistência, flexibilidade, durabilidade, o modo de aplicação vão variar muito de acordo com o material que a gente utilizar, certo? Vamos lá. Além da membrana, a gente tem o asfalto a quente, né? Que também tem a moldagem local. É obtida através também de camadas, de várias camadas de material asfáltico derretido, intercalados com telas ou mantas estruturantes. Nesse caso, vai ser indicado para áreas menores, com muitos recortes, de forma a evitar o uso de juntas de dilatação e emendas. E também pode ser indicado para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, tanques e piscinas. Tá aí a figura, né? A gente ainda tem as emulsões asfálticas, né? De forma diferente do asfalto a quente, as emulsões e soluções asfálticas, elas são aplicadas a frio, como os primers, né? O tempo de cura desse tipo de sistema é maior quando a gente compara com os demais, né? E ele é indicado para pequenas lajes, banheiros, cozinhas, áreas internas de floreiras e etc. A gente ainda tem como flexível o poliuretano. Ele é um material também aplicado a frio, tem grande capacidade de aderência nas superfícies e também possui bons índices de elasticidade e resistência a altas temperaturas. Essas membranas, pessoal, de poliuretano, elas são indicadas para uso em ambientes mais agressivos, tá? E aí pode ser utilizado em reservatórios de água e esgoto. A gente ainda tem a poliureia. Ela vai ser uma camada plástica, né, formada com uma aderência muito forte com o substrato onde ela é aplicada, e ela tem como principais características positivas a elevada resistência à abrasão
e ataques químicos, ela é bastante flexível e apresenta também boa resistência ao funcionamento. No caso, pessoal, da poliureia, a aplicação vai depender de uma mão de obra extremamente especializada, extremamente qualificada, porque é um produto bastante complexo e apresenta uma margem pequena para erros durante a aplicação. De forma resumida, primeiramente é feita uma rigorosa preparação da superfície. E aí, depois dessa preparação, você pode aplicar o material. E aí, o ambiente de aplicação desse material tem que ter temperatura e umidade controlados, certo? Depois que é aplicada essa poliureia, ela cura em pouco mais de 10 segundos. Então, é muito rápido, né? Então, por isso, é um dos motivos para que seja exigida uma mão de obra especializada e também um material utilizado em locais que a gente precisa de liberação para o tráfego rápido, certo? E aí é indicado para pisos industriais, tanques em reservatórios e etc. Certo? Aqui acho que tem uma figura, né, da aplicação aí em um canal que leva água, tá? Aí, pessoal, ainda tem a membrana acrílica. As membranas feitas com emulsão acrílica são bastante utilizadas em reformas devido à sua facilidade de aplicação. Pessoal, esse material ele vai ser disperso em água e ele é aplicado em várias demãos intercaladas por estruturante. No caso da membrana acrílica, ela não oferece muita resistência mecânica, portanto, é interessante que ela seja aplicada em local não transitável, né? Onde não haja fluxo de pessoas, equipamentos, carros e afins. Outro ponto importante a respeito da membrana acrílica é que deve haver uma inclinação mínima, né, na superfície para evitar que a água fique acumulada sobre a membrana, com o risco de transformar a membrana novamente em uma emulsão e aí acabar danificando o sistema de impermeabilização. E aí, por esse inconveniente dela só poder ser aplicada em locais não transitáveis, justamente ela vai ser indicada para coberturas, telhados, certo? E aí a gente ainda tem tinha pulado o slide, pessoal. Bom, a gente ainda tem as mantas asfálticas, né? A manta impermeabilizante ou manta asfáltica, como ela é mais conhecida, ela vai ser classificada como um sistema pré-fabricado, tá, pessoal? E ela também é considerada um sistema de permeabilização flexível, justamente pela sua capacidade de acompanhar a movimentação da estrutura. No caso da resistência mecânica da manta asfáltica, ela vai se dar pelo seu elemento central estruturante, que geralmente é composto de fibras de poliéster ou de vidro e que é revestido por camadas asfálticas. No caso da aplicação, é um processo bastante específico, sendo altamente recomendado que seja executado por profissionais de empresas qualificadas, tá? Por ser um sistema pré-fabricado, pessoal, as chances maiores de ocorrer falhas vão ocorrer justamente no momento da instalação, sobretudo se ela for mal executada. Depois de aplicada, essa manta asfáltica ela deve ser revestida para evitar choques mecânicos que possam comprometer a vida útil desse sistema de permeabilização. Elas vão ser indicadas para áreas maiores de 50 metros quadrados que estejam sujeitas à movimentação de estruturas. Em áreas menores, geralmente, a grande necessidade de cortes e emendas aumenta o risco de falhas na execução. E aí, pessoal, nesse caso, é mais recomendado que você use uma membrana, né? Se você tiver que fazer muitos recortes e tiver muitos detalhes. Justamente por isso, nesse caso, né, essas mantas elas são recomendadas para locais maiores. Ela é bastante utilizada em lajes de cobertura, de estacionamento, piscinas, reservatórios de água e etc, tá? E aí, pessoal, a gente ainda tem as mantas sintéticas, tá? Elas são fabricadas com materiais sintéticos, como o PVC, né, por exemplo, que também são utilizados como sistema de impermeabilização.
E aí, como está escrito, né, tem característica principal, facilidade de se moldar ao local de aplicação e resistem bem às movimentações e vibrações. Só uma observação a respeito das mantas sintéticas é que, além do PVC, existem mantas sintéticas em PAD, né, em EPDM, e TPO, que são as termoplásticas. São materiais empregados em situações mais específicas, certo? De maneira geral, as mantas sintéticas elas são indicadas para ambientes mais agressivos, como, por exemplo, aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, subsolos e coberturas, tá, pessoal? Bom, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Mas para que vocês conhecessem os sistemas de permeabilização. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se encontra na nossa próxima aula de tecnologia da construção. Até mais.